Sejam bem-vindos, prezada comunidade xinguense e comunidade regional que nos acompanha através dos rádios da rede social, o informativo do Executivo Municipal de Novo Xingu. A seguir, no informativo, você vai acompanhar matéria que realizamos com a secretária de Educação e Cultura, a Adriana, e vamos trazer tudo sobre um balanço do ocorrido com as atividades na Secretaria de Educação e Cultura. Vamos acompanhar no informativo a partir de agora. Estamos na Secretaria Municipal de Educação e Cultura e hoje nós vamos conversar com a nossa secretária Adriana. Seja bem-vinda. Olá, Dilamar. Olá a toda a população de Novo Xingu e região, que nos ouvem, nos prestigiam por este meio. Estamos hoje aqui para falar de assuntos importantes, mas vamos falar sobre 2025, secretária. Importante nós trazermos a conhecimento da nossa comunidade, um pouco, obviamente, daquilo que ocorreu, um balanço do ano de 2025, dos desafios desta importante pasta que é a Secretaria de Educação e Cultura. Então vamos trazer nesse momento para todos esses assuntos que nos interessam. Vamos conversar e começar iniciando com tudo o que ocorreu lá no início, quando assumistes aí o ano 2025, a Secretaria de Educação e Cultura. Isso, assumi a Secretaria, no dia 10 de fevereiro, na verdade iniciei antes, vim fazer as visitas, vim conhecer um pouquinho, me ambientar, com a Secretaria. Na época, a professora Lorena era secretária, a qual eu já agradeci, mas aproveito a oportunidade para agradecer a acolhida dela, dos servidores que estavam aqui, que quando a gente chega num ambiente novo de trabalho, é importante, a gente ter esse acolhimento, ter essa receptividade e esse diálogo, com relação a como os trabalhos foram feitos, foram conduzidos até então. E isso foi muito tranquilo aqui na Secretaria, inclusive a professora Lorena continua na nossa equipe, agregando à Secretaria, o trabalho que é desenvolvido, Então, foram alguns meses logo no início, como eu dizia também para as diretoras, para a coordenação pedagógica, professores, foram meses também de conhecimento, de buscar saber, de que forma os trabalhos vinham sendo desenvolvidos, para depois, posteriormente, a gente poder planejar e organizar ações pontuais, ações que algumas vão ser desenvolvidas agora, nesse ano de 2026, com relação a vários planejamentos, da Secretaria. Então, nós fizemos no início várias reuniões, vários diálogos. Nós também acredito que é importante nós também podermos ouvir as sugestões, Então, saber o que deu certo, o que talvez não deu tão certo assim, Isso é normal, Em qualquer momento. A gente fez essa avaliação também, inclusive no final agora do ano, da gente fazer uma autoavaliação enquanto equipe, enquanto escolas. Então, é importante para a gente melhorar o nosso trabalho. No final das contas, o que todo mundo quer, é melhorar cada vez mais, a qualidade daquilo que é ofertado, no nosso caso, na educação, Então, é esse objetivo, que a gente possa estar agindo, tomando atitudes, ações que melhorem a aprendizagem dos nossos alunos, porque eu dizia na reunião de início do ano, no ano passado, que no final das contas o nosso foco é o aluno, as nossas crianças, as crianças de Novo Xingu. Nós temos os professores, nós temos os servidores, monitores, mas todos nós, escola, SMEC, trabalhamos em prol da qualidade de educação que é ofertada para as nossas crianças. E a partir disso que nós precisamos entender que as ações são voltadas para elas, para as famílias. E ali entra a nossa contribuição. A educação, muitas vezes, ela não tem uma ação, algo físico, palpável, Mas nós trabalhamos com algo muito importante, que é a nossa geração que está vindo, preparando elas
para serem cidadãos do bem, felizes, que possam, eu sempre digo, ser o que eles quiserem ser no futuro, né? Que eles possam ter condições de fazer suas escolhas na vida e tenham condições de realizar esses sonhos, esses objetivos. Então esse é o nosso trabalho enquanto secretaria, enquanto escolas. E isso a gente pautou desde o início, ali, né, em fevereiro, quando eu estive assumindo, juntamente com toda a nossa equipe, né? E a gente continua nessa missão, né, que eu acho que é o mais importante, é o nosso norte, né, enquanto Secretaria Municipal de Educação e Cultura. Justamente, bem importante, né, todos os trabalhos de início e se ambientar justamente com aquilo que vinha sendo realizado no ano anterior e buscar sempre, de uma forma ou de outra, estar melhorando a qualidade. E falando em melhorando a qualidade, a gente vai falar um pouquinho agora sobre, dentro dessas ações que tu já citastes ali, principalmente ações pedagógicas, o que ocorreu, né, o que foi realizado nesse período de 2025 que a gente pode trazer para a nossa comunidade. Isso, a gente enfatiza, né, bastante a questão, bom, nós precisamos, para ter uma educação de qualidade, nós precisamos sim de infraestrutura, né, nós precisamos de recursos humanos, são várias coisas que a gente precisa para poder estar ofertando um ensino de qualidade. Mas o aspecto pedagógico, muitas vezes é aquele aspecto que não é aquele visível, especialmente para a população, né? E a gente concentrou muito as nossas atividades com relação a esse aspecto, né? Conversamos muito, como eu disse antes, com a direção das escolas, né? Nós tivemos também 10 horas de coordenação pedagógica nas escolas, que é a primeira vez. No próximo ano agora nós teremos 20 horas, 22 horas, porque nós entendemos, né, de que nós precisamos, o diretor já desenvolve uma função que envolve administrativo, o RH, o dia a dia da escola. Então, a função pedagógica, nós temos um coordenador pedagógico na escola, é um suporte a mais para a educação, né, para os nossos alunos, para as nossas famílias, para os nossos professores, monitores. E, enquanto a secretaria, a gente buscou durante este ano ter um trabalho muito próximo com as escolas. Nós entendemos, eu entendo, de que a secretaria está aqui, né, para apoiar, orientar as nossas escolas. Nós precisamos estar o mais próximo possível delas, para que a gente possa estar acompanhando o que está acontecendo, não é fiscalizando, né? Não é esse o objetivo, mas estar acompanhando e auxiliando. Esse eu entendo que é o nosso papel enquanto secretaria. E nas questões pedagógicas, né, voltando um pouquinho nesse assunto, nós tivemos então a realização, né, o desenvolvimento de um projeto institucional, né, que foi intitulado O Meu Lugar no Mundo, né, que foi trabalhado tanto pela secretaria quanto pelas duas escolas, dando ênfase a vários aspectos, né, na questão de valores humanos, na questão de conhecer a nossa realidade, a realidade em que nós estamos inseridos. A gente enfatizou bastante a questão da leitura também, que acredito que é algo que nós precisamos retomar um pouquinho. Não que as telas, as tecnologias não sejam importantes, elas são, mas elas não podem roubar o espaço, né, da leitura, do livro, né? Então foram adquiridos livros também. Nós damos uma organizada na questão da biblioteca, num sentido assim também de contação de histórias, de enfatizar, não que não vinha sendo feito, mas aprimoramos algumas questões nesse sentido também, né, da própria estrutura física ali também. Então, várias ações, formação continuada de professores, formação de monitores, diálogo também com relação aos servidores de escola. Então, eu diria assim que a gente conseguiu, né, talvez não com 100% de êxito ainda, né, mas de nos aproximar, nós realizarmos um trabalho em conjunto, né, junto com as nossas escolas, para que toda essa questão pedagógica, o que muitas vezes é o papel, né, que a gente precisa também fazer as burocracias, possam estar em consonância com as ações que lá na prática ocorrem nas escolas.
Justamente. Então é bem importante essa questão, como você mesmo falava, não é algo que a população vai visualizar no dia a dia, mas que, de certa forma, reflete lá no aprendizado das crianças, tudo isso que a gente fala, né, é muito importante para o desenvolvimento de cada indivíduo. Bem, além dessas atividades pedagógicas todas que as escolas desenvolveram, a Secretaria desenvolveu, buscou aprimorar, melhorar, nós tivemos também alguns projetos que foram realizados também em prol dos nossos educandos, mas também teve projetos que foram abertos à comunidade. Gostaria que falasse um pouquinho também sobre esses projetos, secretário. Isso. Nós temos alguns projetos, pensamos em inovar um pouquinho para 2026 também, né? Nós podermos proporcionar, ressaltar que esses projetos que a gente desenvolve não são apenas para os nossos alunos da rede municipal. Pensamos também em poder proporcionar, como foi dito, né, à população em geral e também aos próprios alunos da nossa escola estadual, né, que são munícipes de Novo Xingu. Então nós temos assim a cooperativa escolar, né, que é um projeto em parceria com o Sicredi, que já vem sendo desenvolvido há 3 anos, né? Então ele teve continuidade, se Deus quiser vai dar continuidade em 2026 agora, né? Em que nós temos alunos que são de 6º, 7º, 8º e 9º ano, né? Entra a questão do cooperativismo, entra a questão da própria educação financeira, entra a questão do trabalho em equipe, de decisões coletivas, enfim, poderíamos falar inúmeros objetivos, né, da gente ter a cooperativa escolar funcionando em nosso município. Então, é um projeto importante, é um programa importante, desenvolvido em parceria com a escola estadual e com o Sicredi, e que a gente pretende, inclusive, dar continuidade. Temos também a questão das aulas de instrumentais, né, que a gente também abriu para os nossos alunos, né, tanto da rede municipal quanto da rede estadual, também para a população em geral, né? Então elas foram ocorrendo durante o ano, né, sendo proporcionado aos nossos munícipes, né, de forma gratuita, né, que também estamos vendo então para dar continuidade. E muitas outras ações também que a gente desenvolve junto com o CRAS, né, junto com a saúde, né? Aqui eu gostaria de inclusive pegar o gancho, né, e dizer de que algo significativo que eu avalio foi esse trabalho em conjunto durante este último ano com as demais secretarias, né? Então, sempre que a educação precisou, nós tivemos o apoio, nós tivemos o suporte, nós tivemos o diálogo com as demais secretarias, né? E desenvolvemos muitas atividades juntas, né? Porque o nosso público é o mesmo, né? Então, especialmente com o CRAS e especialmente com a saúde, nós desenvolvemos várias ações durante esse ano, né? E pretendemos dar continuidade, com certeza, no ano de 2026. Aproveitar desde já agradecer essa parceria, né, com todas as secretarias municipais, né, os secretários, cargos de confiança e servidores que sempre são parceiros quando a educação necessita de algo. Justamente, secretária, acho que essa unidade, né, entre as secretarias é muito importante para o bom desenvolvimento da nossa comunidade escolar e comunidade xinguense como um todo. Bem, também a gente sabe que a tecnologia ela está presente hoje no dia a dia de todas as pessoas. Não é diferente junto à Secretaria de Educação e Cultura, onde que tivemos, né, a implantação de um novo sistema. Já vinha sendo utilizado um sistema, mas houve então a troca desse sistema, a implantação de um novo sistema e aprimoramento também dentro de diversas áreas. Gostaria que falasse um pouquinho também, secretário, sobre essa parte tecnológica que se faz presente na Secretaria. Isso. Na verdade, assim, junto com a parte pedagógica, né, como vinha falando, existe a parte administrativa, a parte de organização, de fato, de sistema, de dados. E sim, assim como na prefeitura como um todo, na parte administrativa, houve uma troca de sistema, acho que foi na metade do ano, né?
também nós aqui, junto com isso, houve a troca do sistema que vinha sendo usado pela educação até no momento, né? Então, entrou no pacotaço, né, digamos assim, e hoje nós temos o sistema do Educar Web, né, um sistema um pouquinho diferente daquele que vinha sendo utilizado, né? É algo que nós também ainda estamos nos adaptando, né? É um sistema que agregou também outros programas à educação. Nós temos hoje funcionando também, além do diário online, que a gente diz, né, que é para que as pessoas entendam, o programa em que os professores registram suas aulas, os conteúdos, os planejamentos, as avaliações. Nós temos o programa da biblioteca, que ainda está sendo também lançado, todos os dados, né? Nós temos a central de vagas, né, algo que também está sendo desenvolvido. Então, digamos assim, nós implementamos um novo sistema, mas ainda temos coisas que estão em andamento para os próximos meses entrarem em funcionamento. Então, ainda estamos numa fase da adaptação. Os professores também estão se adaptando ao novo sistema, e algo importante, né, dizer de que nós precisamos também, né, a tecnologia tem muita coisa boa, né? A tecnologia ela precisa ser utilizada, né, de forma a nos auxiliar no trabalho do dia a dia. Inclusive aqui também, né, comentar de que este ano, considerando, né, de que a gente implantou um novo sistema, claro que os professores já vinham utilizando, mas também para fomentar a importância, né, das tecnologias também na educação, nós adquirimos os notebooks, né, para os professores, porque nós entendemos de que isso facilitaria o trabalho dos nossos professores, que utilizam diariamente, né, tanto para o diário online quanto para a questão do planejamento. Nós temos também a FTD, para aproveitar e mencionar aqui, né, que é um investimento que o município faz, em que vem material para professor, vem material para alunos e tem a plataforma iônica, né, que é a plataforma, né, que tem muito material para os professores, para os alunos, e que por isso também justifica o fato de nós termos adquirido os notebook para o professor, né? Então, é uma ferramenta de trabalho para o nosso corpo docente, que foi muito bem utilizado e vai continuar sendo utilizado pelos nossos professores de forma a qualificar, né, cada vez mais a educação do nosso município. É muito importante todas essas colocações, secretária, porque é isso que vai agregando cada vez mais valor à educação ao nosso município também. Bem, agora a gente falou da parte pedagógica, falou das atividades que não são vistas, mas também temos algumas obras que foram realizadas, que estão sendo realizadas. Gostaria que falasse um pouquinho também sobre o que foi realizado de obras junto às escolas nesse ano 2025. Nós realizamos no início do ano, então, um levantamento de algumas necessidades, algumas demandas. Então, a gente chamou de imediato, né, quando ingressamos aqui, eu juntamente com a prof. Lorene, as diretoras das escolas, e elas nos encaminharam algumas demandas, algumas necessidades, né, importantes, para que pudessem ser realizadas, né? Então, para poder proporcionar uma estrutura física melhor para os nossos educandos. Então, nós tivemos, assim, uma obra maior, foi a questão da troca dos telhados, né? Tanto do espaço da Escola Hermann, que é conhecido como Redondão, né? Mas é o espaço, então, interativo, é o espaço em que funciona o próprio refeitório, né? Então, um espaço importante, né? Que vinha, então, dando problemas, né? Na questão das telhas, né? Desse espaço. E nós tivemos também aqui da mesma forma, né? Substituímos os telhados ali da parte externa também da Escola Pingo de Gente, né? Então, foi assim, desde a questão das calçadas ali na Pingo também, algumas reformas de brinquedos, enfim, coisas que naturalmente a gente precisa fazer a manutenção, né? Eu sempre comparo com as nossas casas, né? A gente precisa, né, de tempos em tempos realizar manutenções,
fazer alguns pequenos concertos. Então foi feito isso no início do ano passado. Estamos encaminhando algumas dessas reformas e manutenções novamente agora, né? Não de telhado, mas outras coisas, né, que vieram surgindo durante o ano de 2025, que estão sendo realizadas agora também em 2026. E com certeza vai ser necessário nos anos seguintes, né? São manutenções pequenas, mas não por serem pequenas desnecessárias, necessárias para que a gente possa estar recebendo os nossos alunos, né, lá no mês de fevereiro, com o nosso espaço físico adequado, né, limpo, organizado, então nesse sentido. E nós temos a nossa obra maior, né, que é a obra da creche municipal, que teve início este ano, né, que é uma expectativa muito grande para que nos próximos meses, talvez próximo ano, a gente possa estar utilizando, dispondo desse espaço para atendimento dos nossos alunos. Muito bem, bem importante essas colocações. E claro, né, secretária, acho que também é importante pautarmos aí que tivemos diversas atividades na área cultural, apresentações, como exemplo o Natal, que foi um deles muito importante, muito bonito para a nossa comunidade. Gostaria que falasse um pouquinho também sobre a importância disso. Realmente, a gente, como secretaria, a gente se envolve em muitos eventos, né? Na questão, tivemos desde o Dia das Crianças, que foi em parceria com o CRAS, a gente se envolve com as escolas, lá tem Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia da Família, e nós tivemos Festa da Terneira, teve um envolvimento significativo também do setor de educação. Então, a gente tem vários eventos que ocorrem durante o ano que exige de nós também essa organização, esse envolvimento por parte das pessoas que trabalham na SMEC, que trabalham nas escolas. E o espetáculo de Natal, digamos que foi assim algo que a gente havia pensado, planejado já há bastante tempo, né? Algo que envolvesse toda a nossa comunidade. Então, assim, pensamos num espetáculo que fosse organizado, né, pela secretaria. Nós tivemos a participação efetiva também da equipe do CRAS, que nos ajudou a organizar o Natal, né, o espetáculo de Natal. E nós envolvemos o máximo de pessoas, de crianças. Esse era o nosso objetivo. Então, a gente envolveu vários alunos da Escola Pingo, não foi possível envolver todos pela faixa etária deles, né? A própria questão, eles não tinham condições de participar, né? Todas as idades, mas assim nós tivemos uma participação de pré-1, pré-2, né? Tivemos envolvimento de todos os alunos da Escola Hermann que quiseram participar de alguma forma. E nós tivemos envolvimento de alunos da Escola Estadual, que também foram convidados, que são alunos do projeto de adolescentes do CRAS, e acredito que foi um grande espetáculo para mostrar que nós temos muitos talentos em Novo Xingu, nós temos grande capacidade, né? Nós temos crianças que se destacam no canto, no instrumental, na dança, na interpretação, no teatro, enfim, e foi algo, né, exitoso. Foi algo assim que nos deixou muito felizes por poder proporcionar esse grande espetáculo para a população de Novo Xingu e poder proporcionar às nossas crianças, né, a experiência de poder participar, de fazer com que eles acreditem que eles têm condições, que eles têm potencial, né? Eu acho que foi essa a lógica, né, de construir esse espetáculo para a população e com a população do Novo Xingu. Então fica registrado aqui também o nosso agradecimento, né, aos que participaram, né, como artistas do nosso espetáculo, aos que participaram da organização. O texto do teatro foi escrito por um grupo de profissionais aqui da educação, tá? A professora Dani, a professora Lorene, o professor Luiz, a Marili, né? Com o apoio de outros profissionais. Então foi algo instituído e construído aqui. O professor Juliano, ele ajudou a coordenar, né, a parte do ensaio, a parte do espetáculo, ao qual a gente também agradece.
E esperamos poder, né, nesse próximo ano, poder organizar outros espetáculos, né, outros momentos em que a gente possa então estar demonstrando a cultura, demonstrando a vocação, né, a capacidade das pessoas, dos alunos, das crianças de Novo Xingu. Justamente. Bem, secretária, e a gente também gostaria de trazer um importante assunto que é da pasta da Secretaria de Educação e Cultura, mais especificamente da Diretoria de Esporte e Turismo, que é as competições, né, que foram realizadas no nosso município nesse decorrer do tempo, que também é importante a gente ressaltar esse assunto. Isso. Então, dentro da Secretaria, nós temos o Departamento de Esportes, na pessoa do Valdecir, o professor Bruno, que também auxiliam bastante, e a gente vai trocando ideias, nem sempre a gente está na linha de frente, né? O Valdecir assuma mais essa parte, é uma pessoa engajada, é uma pessoa que se esforça muito, né, para que possa promover o esporte, possa incentivar os nossos desportistas, né. Esse ano nós tivemos a realização, então, de um campeonato de categoria de base também das nossas crianças, que foi algo assim, que veio como sugestão no início, quando eu assumi aqui a secretaria, né, no sentido de incentivar nossas crianças, né, ao esporte, que tem inúmeras vantagens, inúmeros objetivos, inúmeros benefícios para as nossas crianças, né. E é claro, também tivemos o campeonato, né, dos adultos, nós tivemos outras ações, né, agora estou lembrando inclusive dos climatizadores, né, que foram adquiridos, que dentro das inaugurações, inclusive em outro momento a gente falou, né, que digamos é um investimento também, né, que estou lembrando aqui dentro da área do esporte, que fez com que o nosso ginásio pudesse se tornar um espaço mais agradável, né, um espaço mais prazeroso até para a própria prática da atividade física, né, enfim, dos campeonatos, eventos culturais que acontecem ali. Então a gente, inclusive no ano passado, finalzinho do ano, tivemos uma reunião no gabinete com o prefeito municipal, nós aqui da secretaria, juntamente com o Valdecir, né, programando várias ações, inclusive para este ano, agora de 2026. Né, que estão já planejadas e organizadas e que, se tudo der certo, enfim, vai dar, né, a gente vai estar promovendo, então, oportunizando para a nossa população. Justamente, secretária. E bem, para a gente finalizar, não podemos deixar de citar a importante aquisição de um micro-ônibus, né, para a secretaria ser utilizado no transporte escolar, que foi, digamos assim, no fechamento do ano, a última aquisição realizada pela Secretaria. Isso, sempre procurando melhorar, né, os nossos serviços, né, o transporte escolar também foi algo que foi pautado, então, em 2025, foi adquirido, então, uma van Sprinter de 20 lugares, né, que vai estar atendendo aos nossos alunos, né, no próximo ano letivo, agora de 2026, e também, né, foi encaminhada a compra de um micro-ônibus, né, que esse ainda não foi entregue, né, nós aderimos a uma ata, um pregão de 2023, né, uma questão ali administrativa, mas que também será entregue, né, agora a previsão é para ser entregue no mês de abril, né, que irá substituir o nosso ônibus escolar. Então foi algo também importante, né, que nós organizando o nosso orçamento, organizando a questão financeira também da secretaria, que a gente conseguiu então fazer também esse investimento com recurso próprio do município, né, essas aquisições. Lembrar também, falando em transporte, a questão da própria alimentação escolar, que também foi algo assim, também é algo que não é visível, né? Mas assim, as nossas crianças, dizer assim que com o turno integral, né, nós também realizamos e pautamos bastante, né, de ofertarmos uma alimentação de qualidade, de ofertarmos uma alimentação a partir de um cardápio, um diálogo constante, um acompanhamento constante da nossa nutricionista Bárbara, que desenvolve um ótimo trabalho com as nossas crianças, com as nossas merendeiras,
Então dizer que também durante esse ano, a gente na merenda escolar, na alimentação escolar também, a gente se preocupou muito, né? Na questão assim de podermos ofertar uma alimentação equilibrada, já que as nossas crianças passam o dia na escola, né? Então é importante também ressaltar isso, né? De que é algo que foi pautado e continua sendo pautado para o próximo ano, para que a gente possa ofertar o melhor para as nossas crianças também nesse sentido. Justamente, secretária. Bem, para finalizar, vamos falar sobre início de 2026, como estão aí os preparativos agora para esse próximo ano? Olha, nós então até vínhamos conversando, o mês de janeiro é um mês, digamos assim, que para a educação nós temos assim mais de 90% dos servidores de férias, né? Por quê? Porque nós precisamos de toda a equipe, né, à disposição a partir do início de fevereiro, né, para o início do ano. Então, estamos numa equipe bem restrita aqui na secretaria, realizando todo um trabalho de planejamento, de organização, né, para o início de 2026, início do ano letivo, né? Então, estamos organizando a questão da aquisição de materiais, né? A questão da alimentação escolar, a questão de transporte, pequenas reformas e manutenções nas escolas, conversando, encaminhando questões pedagógicas, mesmo as diretoras estando de férias, a gente continua o diálogo, continua o trabalho, tudo isso para que a gente possa, no início de fevereiro, tá, iniciar, receber nosso quadro de professores, de monitores, de servidores, receber nossos alunos, ressaltar aqui, né, de que o início do ano letivo está programado para o dia 18 de fevereiro, para os nossos alunos, né. Os nossos professores serão convocados a partir do dia 9 de fevereiro, né, então já vai iniciar com atividades de formação, organização de escola. Então, assim, o mês de janeiro é um mês de organização, de planejamento, né? Mas também em que muitos dos nossos servidores estão descansando, que também é importante, né? É importante que os nossos servidores estejam descansados, estejam, enfim, revigorados para iniciar um ano letivo, né? Com muita atividade, com muitas ações, e é o que a gente espera. E aproveitar, né, para agradecer a parceria de todos, né, durante o ano letivo de 2025, né, e desejar de que a gente possa, nesse ano de 2026, né, desenvolver mais atividades, desenvolver mais ações, né, em prol daquilo que falávamos no início, né, que é as nossas crianças, que é a nossa comunidade escolar. Muito bem, secretária. Muito obrigado pela sua participação no nosso informativo desse dia, muito importante para a secretaria e para nossos munícipes de Novo Juí. Muito obrigado. Nós que agradecemos a oportunidade. Aproveitar também aqui, agradecer as famílias, né, dos nossos alunos, as demais pessoas da comunidade, né, e dizer assim que enquanto secretaria, né, a gente está aberto ao diálogo, estamos trabalhando intensamente, mas aceitamos sugestões, né, aceitamos críticas, por que não, né, para melhorar, né, cada vez mais a educação do nosso município. Então estamos à disposição de toda a comunidade, de toda a população de Novo Xingu, aqui na secretaria, e qualquer dúvida estamos aqui para auxiliar na medida do possível, né, e resolver as questões que vêm até nós, né, com muita agilidade e eficiência. Está aí esta importante fala da secretária de Educação e Cultura, Adriana, onde que falou sobre o balanço de 2025, tudo que ocorreu na secretaria e, é claro, né, sempre já deixando claro o que poderá acontecer no ano de 2026. Obviamente que vamos trazer muito mais informações no decorrer do ano. E assim, vamos trazendo as secretarias dos nossos informativos para falar para a nossa comunidade tudo o que ocorreu no ano de 2025 e o que vai acontecer para 2026. Desejamos a todos muito obrigado por estarem com a gente no informativo do Executivo Municipal.